ferramenta, uma aplicação, né, e um jeitinho de usar. Vamos lá. Bom, primeiramente agradecer aí nosso querido Toquinho aí por estar convidando a gente para participar aí, né, de uma vivência aqui com vocês. Eu moro aqui em São Roque já tem 17 para 18 anos já, lá no bairro do Saboá. E aí, atualmente, a gente vem desenvolvendo um trabalho junto à prefeitura, né? Então, São Roque, eu atuo pela divisão de desenvolvimento rural, mas também eu tenho um histórico aí na Fundação Campo Cidade. Para quem conhece, é uma fundação que tem a sede em Ibiúna, que já desenvolveu diversos projetos, né? E atualmente a gente está tentando reestruturar a fundação. Tem duas áreas, uma no bairro do Verava, que é um bairro famoso aí pela agricultura orgânica, que quando deu esse boom aqui na região, e outro no bairro da Cachoeira. Então estamos aqui hoje no Plantar em Casa para que eu entendi, aí a gente vai ver a dinâmica aqui do processo, para discutir um pouco como é que é feito esse processo de entender o solo, de analisar um solo, seja de uma forma mais rústica, né, palpando, cheirando, olhando para o solo, né, usando dos nossos sentidos, ou levando um punhado de terra para o laboratório fazer uma análise laboratorial e entregar para a gente um laudo, que a gente possa ver lá os índices né, os níveis que a gente tem de cada elemento ali essencial para o desenvolvimento das plantas. Léo, só para aproveitar para comentar, o Léo ele tem muito entendimento, principalmente nessa área de solo, mas quando eu falo de solo, não é esse que a gente vê de o trabalhado, é mais puxado até para o agro, né? A floresta mais ou menos, né, Léo? Sim, na verdade, eu acho que até o cara que é mais, o cara que é perito em solo, mas desenvolve uma agricultura convencional, muito química, né, petroquímica, ele conhece do assunto. Ele saberia plantar uma agrofloresta se ele tivesse querendo, entendeu? Então assim, porque a ciência é a mesma basicamente, aí o que muda é o manejo. Então e aí inclui no manejo a questão socioeconômica. Então se o cara não está ligando muito, né, pro aspecto social, tratora. Se a economia dele fala mais alto, ele tem que desenvolver aquilo em pouco tempo, ele quer que se dane, e aí o ambiental vai pro brejo. Mas assim, a ciência do solo é a mesma, né? Então, quando eu vou fazer um trabalho, né, independente de onde quer que seja, a gente já começa a observar todos esses fatores que eu falei. Então, o aspecto social, quem que vai fazer o trabalho? Né? Essas pessoas, né, que estão inseridas nesse contexto, eles têm uma noção de onde eles estão situados, o que eles vão fazer ou não? Tem um recurso financeiro para isso? Aí a gente olha para a questão ambiental. Fala, poxa, aqui, ali por exemplo, uma área de pastagem. Então você já olha para aquilo e fala assim, eu não preciso pisar lá, né, para entender que aquilo está com baixo teor de matéria orgânica hoje. Por quê? Porque tinha uma floresta ali, com certeza, assim, maior ou menor, né, mais densa ou menos densa, tinha uma floresta ali. E aí aquilo foi desmatado por alguma razão. Sobrou ali um eucalipto gigantão ali, que eu acho que deve ser o último remanescente aí do eucaliptal, pelo visto. Tem mais um ali, um outro querendo aparecer ali. Então quer dizer, foi bem modificado, né, a paisagem, e com isso o solo, você não precisa revolver ele, naturalmente ele se modifica. E por quê que o solo se modifica? Vocês têm uma... Eu tirei as árvores, por que o solo já... Eu não mexi no solo. A ação da chuva? Ela lava, coloca esse aqui no lugar desse, por favor. Pode tocar aí. Desculpa, não... Coloca esse aqui melhor. Pode falar, pessoal, vamos lá. A aula para vocês são... bate-papo, né? Eu imagino que é por causa da chuva mesmo, né? Que... quando você expõe, pega o sol, mata os micro-organismos do solo. Então, estamos falando várias coisas, são vários fatores, né? Não é um fator único, assim, fala, é só por isso. Mas a gente vai indo além. Né? Então, assim, expôs o solo, já começa ele ficar frágil, tanto porque o solo vivo tem vida, e a vida é o quê? A vida é micro-organismo que a gente não vê, mas sabe que está lá. Imagina que está lá e era para estar lá, né? E tem esse fator assim, quando a floresta se projeta, ela pega o que está no solo e eleva. Se você cortou aquilo e levou embora, como é que aquilo volta para o solo? Então a gente fala que você exportou aquilo, né? Então é um processo de drenagem, aí você levou embora. Aí você fala assim, mas ela vem de novo. Vem de novo, às vezes ela veio de novo. Quantas vezes ela não veio de novo? Mandou para cima, você cortou, levou embora. Você drenou mais um pouco, você está exportando nutriente, exportando
chega uma hora que não tem o que fazer ali. Ficou de um jeito que você fala assim, puxa vida, agora eu não consigo restaurar isso aí sem ter um... Aí entra o sócio econômico, fala assim, mas eu tenho como fazer isso em pouco tempo? Uma coisa que eu venho fazendo centenas de anos, de repente eu vou falar, em 2 anos eu recupero. Mas o que você tem, né? Aí você tem que mostrar seus cartuchos, o que você tem aí na mão para fazer isso em 2 anos. Você tem certeza que você consegue fazer? É muito difícil. Mas, geralmente você vai levar pelo menos uns 10, 20 para chegar num estado que você fala, legal, né? Agora o que eu ponho no chão vem, não tem dificuldade, não tem doença, assim por diante. Então, só que tudo isso assim é simples, falamos agora em 5 minutos, mas a gente sabe que não vai ser essa conversa que vai recuperar o solo do espaço de vocês. Então é muita observação e trabalho. Então, a gente começa na observação, né? Que já faz parte do trabalho, mas assim, né? E depois pegar, realmente, vou pegar na roçadeira, mas primeiro eu observei bem. Ficar gastando gasolina à toa aí, tempo nosso aqui. Então vamos trabalhar um pouco essa observação, sentir um pouco melhor. Choveu, o que a água fez? Foi pra cá ou foi pra lá, entrou, né? Você fala da chuva. Eu não vi chover no lugar, onde nasce o sol? Começa por aí a gente vai chegando no solo. Como é que vocês querem fazer? Eu não sei quanto tempo exatamente. Vai sendo um tanto prolixo aí, mas assim, aí vocês vão interferindo, por favor. Provoca, né? Faz interferência aí que é a todo momento. Então já vou provocar. Como que você chegou nessa caminhada aí? Como é que eu cheguei? Natureza, o que te trouxe? O que me... esse caminho. Vamos lá, eu sou filho da classe média branca do município de São Paulo, nasci na Zona Leste de São Paulo. Então assim, não tinha contato muito profundo com nada disso, a não ser pelos meus avós que eram viticultores, né, em Portugal. E os avós daqui um pouco assim, né, coisa de roça assim, e sempre passando, coisa de uva, ele falava poda. Eu nunca trabalhei num vinhedo, mas eu sempre falava poda assim, poda assado, mas num quintalzinho, né? Então essa é a minha história, né? E aí eu não entrei de cabeça nisso tão cedo. Eu fui começando a entender que eu tinha que ir para a roça lá para os meus 20 anos, quando eu saí da universidade. Eu estava estudando física e falei, isso não é muito para mim. Ficar na universidade, a física eu gostava do estudo da física, da ciência e tudo, mas eu saí fora, cursei 1 ano e meio e aí fui para um sítio. Então assim, o que eu tenho de estudo nisso? A minha vivência no sítio. Então eu fui para uma chácara de uma tia em Minas Gerais e fiquei lá. Me internei. E você se apaixonou pela... Eu gostava, eu fazia compostagem em casa, que me ensinou muita coisa de como lidar com essa questão do solo. Então o povo que tinha uns lagos lá perto de casa, que apesar de não ser uma área, era aqui pertinho, não ser uma área rural, ainda tinha uma paisagem assim de rural, mas os condomínios vindo, né? Então o que acontece? Tinha um lago lá e o povo pescava muito, eles precisavam de minhoca, então eu aprendi a produzir minhoca assim. O povo passava a mão assim, ó, enchia uma lata daquela ali e falava, não sei o que você faz aqui, que aqui a gente vai ali, não tem minhoca. Eu falei, as minhocas vêm tudo pra mim, né? Então chegar no quintal de casa, minhocário lá, e eu, mas sem ciência, assim, sabe uma coisa assim de observação, que eu falei, na raça? É porque assim, é empírico, né? Você vai, você percebe que você pôs isso, as minhocas gostaram. Por quê? Porque é produção, né? Você fala assim, e o povo vai. Mas assim, até que você vai fazer compostagem, o que acontece? Começa a vir mosca, tudo que é tipo, aí o povo detesta a larva, bicho, sei o que, os coró, daí fica com bronca, pede para desmanchar aquilo. Então tem aí idas e vindas, até que você sai daquele ambiente e fala, eu vou para um que eu tenho autonomia. Se tiver um pouco de cheiro, se tiver um pouco de bicho, mas faz parte do processo, pô. Tem rato? Não tem. Sempre teve, né? Só que assim, não estou cultivando rato, ao mesmo tempo um ou outro. Então, eu estou trazendo essa realidade para vocês de que é observação. No meu caso, né, não teve um estudo, eu não sou formado nem em agronomia, não sou técnico agrícola. E tenho essa vivência assim já de uns 20 anos. Considerando essa fuga aí que eu fiz, né? Antes da infância. Mas acho que você ler, fazer a leitura da natureza e parar para observar, acho que é um dos maiores estudos, né? Sim. Também não adianta você estar lá na universidade e o principal você não para observar, que é a natureza, como que ela reage, como que ela se comporta. É muito isso, né? Tinha um gosto, o povo falava assim, você sabe trabalhar com enxada bem. Eu falei assim, parece que você nasceu com aquilo.
que eu trabalhava, mas assim, era eu que, por exemplo, vai ser uma coisa boba, né? Mas morri um bichinho lá do pessoal lá do... Oh, dá pra enterrar meu cachorro? Eu não conseguia fazer um buraco pra enterrar um cachorro. Eu falei assim, se morrer um cavalo, a gente enterra o cavalo na enxada, se precisar, né? Mas assim, então você percebe que você tem facilidade para fazer aquilo num contexto que ninguém tá fazendo aquilo. Então, de certa forma, foi expulso do, vai pra lá que é melhor pra você. Mas, que eu estudei, sim, peguei livro, estudei, né? As minhas noites, né, de solidão ali, você vai lá e dá uma estudada, mas não tem uma formação acadêmica da forma como muitos têm, eu acho legal, mas né, eu acabei preferindo me afastar disso. E aí, o que acontece? Muita gente que estudou acaba que traz isso pra gente, né? Então, o que é legal, eu convivo com muita gente que tem doutorado, pós-doutorado, e daí o povo... Só que daí, aí um aspecto que eu acho que para vocês, né, tem alguém aqui que tem algum estudo na área? Vocês estão guardando, daqui a pouco vocês começam a dar carteirada aí. Pessoal, mas antes dele comentar, sempre é legal falar isso, a gente acompanha tanto o pesquisador como o produtor. Tem diferença. Então o pesquisador, ele fala aquilo que ele aprendeu, ele fez o laboratório ali, só que quando ele chega na propriedade do Léo, lá o ambiente, sabe, a situação não é bem igual aquele que ele está vendo no laboratório, ali no local de pesquisa. Então eu sinto muito mais confiança no dono, o cara que está ali todo dia, do que no pesquisador. Porque cada lugar é uma história. Perfeito. Mas acho que o bacana é isso, esse respeito pelo aquele que mexe com a terra e aquele que estuda. Exatamente isso que você está falando, Carlos. A parte teórica, muitas vezes, ela demora um caminho maior na questão da produção, se você não respeita aquele que já está acostumado a olhar a terra de uma forma empírica naquele momento, mas depois ele fica tão familiarizado, pega elementos ali, né, que são os nossos avós, nossos pais, que olha para o tempo e fala, olha, não é época boa para tal planta, né? E aí vem o pesquisador e ele comprova isso teoricamente, que é dessa forma, o respeito pela natureza. Sim. Eu acho que o bacana é isso que o Carlos está colocando, dar esse olhar para o pesquisador que vai a fundo, mas acho que em parceria com quem está ali na lida com a terra. Não, tem que ter. É um casamento, na verdade. Tem que ter, é uma busca mesmo. Mas só um comentário que eu ia fazer nesse sentido, de que a gente às vezes, por essa razão aí da pesquisa e tudo, ou alguma uma obsessão talvez, não sei, vai se especializando demais, e aí isso pode ser bem complexo, porque assim, por que a gente está tornando tudo tão, né, tem que ser especialista naquilo, talvez para uma sobrevivência, né? Na selva de pedra você tem que ter um recurso, e aí o especialista tem como ir atrás daquele recurso que o outro, que está muito generalista, ele acaba não alcançando aquilo. Então, a gente está formando muita gente especialista e pouca gente que tem um conhecimento geral, que consegue largar a pessoa lá e falar, vai, ele sobrevive. O outro não vai conseguir sobreviver. Vai ter muito especialista aí que nunca plantou uma árvore também, né? Ele sabe tudo daquilo, né? Mas não teve a condição porque não deu. Então, isso é complexo, né? Mas sociedade, vamos ver como é que a gente... Aqui a gente fala, se você dá uma volta com calma, você fala bem sozinho, você vai olhar onde o pulgão tá atacando, onde não tem, sabe? Você vai começar a entender tudo aqui. De repente você vira especialista só olhando aqui as plantas. Então, só uma situação mesmo. Verdade. Mas como eu tô falando para não ficar num blá 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 eterno aqui, não é tão difícil, né, da gente ficar, porque a gente gosta, né, do assunto e vai... Mas a gente podia pôr um pouco a mão na massa e daí ir conversando junto. Eu consigo manusear a ferramenta e falar. Então, não preciso parar para, né? Mas a gente vai conversando. O que acontece? Pelo que, né, que... Vou deixar essa filmadora aqui, depois eu pego. Me pediu, seria para a gente olhar para essa questão da análise do solo, tá? Então eu trouxe os dois instrumentos aqui que a gente está acostumado a usar. Um é esse daqui, uma sonda, né? Vocês estão tudo conseguindo ver? Senão a gente vai para outra área mais aberta. É uma sonda, a gente trabalha com ela assim, bate aqui, né, no plastiquinho aqui, na borrachinha, para ela afundar. Aqui tem as marquinhas
da profundidade da sonda, né? Se eu quero pegar de 10, 20, 30, 40 centímetros de profundidade, daí depois eu tiro isso aqui, a gente vai fazer o processo e reservo ali no baldinho, tá? E temos aqui um trado, que o povo costuma chamar de trado holandês, né? Possivelmente foi algum holandês ou veio da Holanda, que assim como o colega comentou, né? Ele tem essa função, né, de coletar o solo, não de fazer buraco, porém dá para fazer uns buraquinhos com ele sim. Só que é uma ferramenta, até falo para vocês assim, isso aqui é ferramenta de trabalho de gente que está na área, né, técnico. Lógico que agora tem os elétricos, né? Gasolina não digo se tem, eu nunca vi, mas tem uns elétricos, a bateria, né, que o povo tem. Mas é uma ferramenta relativamente cara. Você não vai achar uns trados desse aqui bom, inox, assim, por menos de R$1.000. Por quê? Porque é dura pra caramba, eterna, né? E aí ela penetra num solo duro, assim como a sonda, tá? E aí faz uma coleta um pouco mais não, precisa, né? Então você vai, dependendo de como você vai fazer esse trabalho, você precisa de precisão. E aí essas duas ferramentas conseguem te entregar uma precisão relativamente grande, assim, até dá para fazer ciência com isso, tá? Dá para aproveitar e perguntar, com uma cavadeira se consegue fazer também, né? Aí eu entrar nesse mérito, assim, a gente vai experimentar com esses dois, porque é óbvio que a cavadeira, vocês vão ter mais acesso, né? Então uma cavadeira reta, né? Uma vanga, né? Essas pá que o povo, tem gente que tem aquelas pá retas, assim, de cavar, umas pá estreitas e compridas, sabe? Que a gente chama de pá de cavar. Dá para fazer com enxadão, dá para fazer com facão, dá para fazer com bastante instrumento, mas assim, vai da perícia da pessoa, porque é nessa hora que assim, quem sabe mais consegue fazer com qualquer ferramenta, basicamente, certo? Só que ele tem que saber como coletar, porque aí que tá, vamos fazer e a gente vai, acho que no fazer a gente pega essa ideia. E aí, Léo, se vocês tiverem perguntas sobre o próprio solo, cobertura, já vai fazendo pro Léo também já. Assim, acho que a gente mostra por que chegaram nisso, né? E aí dá pra fazer com o enxadão, com a cavadeira, dá? Dá. Mas daí você tira por base, você pega o mais preciso e você consegue fazer no menos preciso. O contrário já é um pouco mais difícil. Então vamos lá. Antes de começar, a gente não, né, veio pra fazer o buraco, mas... Aí eu tô aqui na área. Léo, acho que ali em cima tá mais espaçoso pro pessoal. Lá, pra abrir, né? Pra abrir bastante. Mas assim, vamos andando. Vamos aqui na área, olhar aonde que eu vou fazer essa análise, né? Essa coleta que eu vou mandar para análise. Então eu tenho essa área inteira aqui, certo? Tô olhando aqui. Não, é daquela cerca para cá. Até o passeio ali em cima, né? Eu tenho que definir limite. Certo? Como é que eu defino esse limite? Por que eu defino esse limite? Começa por aí. Na hora você vai realmente plantar? Onde que eu vou plantar? Beleza. Então o fator, onde eu vou plantar. Né? Não vou tirar a análise da rua que eu não vou plantar. Beleza. Eu estou vendo que as minhas plantas não tá legal, não tá indo. A determinada espécie também. Porque o solo ele tem vários, ele é misto, né? Cada local tem um pH, vamos dizer assim. Não preciso, sei lá, eu quero plantar cítrico. Lá embaixo, por exemplo. Você quer subir ali? Não, se você quiser fazer um primeiro aqui e outro lá, também. Só. Vamos lá. Sim, é tudo isso. Só que aí assim, então, onde eu vou plantar? Você começa por aí, porque né, não vou fazer na terra do vizinho, que eu não pretendo plantar lá. Posso fazer para ele em algum outro momento, mas beleza. Começa por aí. Aí eu observo aqui que esse espaço aqui, ele recebeu um manejo diferente desse. Tem uma linha aqui. Foi objetivo isso. Quem plantou ali, manejou aquilo de um jeito e esse do outro. Deixou isso aqui no pousio eterno e foi trabalhando ali. Se eu pego esse material e misturo com aquele, vai me dar uma média das duas áreas. Certo? Então eu vou dizer que essa está mais ou menos assim e essa está mais ou menos assim. Então, quanto mais eu reduzo a área, certo? Mais precisão eu vou ter do que foi analisado. Porém, a gente quando planta em área grande pra caramba, né? Então,
Eu não vou fazer análise de cada ponto e depois eu faço uma média. Perde a essência, né, do processo. Então, para vocês, que acredito que vão fazer, vou fazer uma área de 1000 metros, uma área de 5.000, eu vou analisar uma área de 50 mil metros, 5 hectares. Já começa a ficar complexo para você acertar aquela análise. Vai muito do que foi plantado ali. Então, 50 mil metros quadrados de soja, já é feito há 20 anos. Vai fazer, pega 10 pontos da área inteira, dos 50 mil metros quadrados, vai dar algo muito parecido. Entende? Mas às vezes numa área pequena, você tem um erro enorme. Porque o manejo foi muito... Então você tem que ter um histórico da área. Sem esse histórico da área, você já não consegue alcançar isso aí, né? Porque vamos pensar assim, eu não tenho histórico da área, aí eu rocei tudo, deixei no chão. Não consegue nem observar a biomassa que sobrou depois da roçada. Você tira, é um risco que você tem. Eu conheço o histórico. Outra coisa, você, ao fazer o buraco, e aí você tem os veios, né, que tem, você consegue ver se tem mancha. Então tem solo de um tipo aqui, solo de outro tipo aqui. Geralmente a gente não mistura. Mas aí é uma percepção aí um pouquinho mais, né? Aqui, por exemplo, essa parte aqui é pedra pura. Aqui já é mais fofo. Um exemplo assim, só para comentar. Isso. Então, caracteriza que tem um solo diferente ali. Agora, numa área desse tamanho, geralmente é a mesma coisa, né? Então, já tem um vale aqui, né? Então, vamos pensar que do vale para lá pode ter uma formação um pouco diferente da formação daqui. Mas assim, às vezes num território inteiro é o mesmo tipo de solo. Aí isso a gente conseguiria, tem gente que faz estudo de solo, né? Para N fatores, até o povo que planeja a cidade, né? O município, tem esses estudos e tal. Então, mas eu quero fazer da minha área. Tudo bem, gasta-se com isso e faz, mas às vezes não é tão necessário, não é a parte essencial. Aí eu vou trabalhar mais essa questão, que é o menos teórico, né? O mais prático para a gente poder evoluir no nosso cultivo aqui. Então, vamos pegar um primeiro lugar. E assim, eu posso só fazer o buraco aqui e desprezar. Só para dizer como é que é, né? Então, por exemplo, a gente definiu que a gente vai analisar. Você tinha falado que queria... Eu pensei para mostrar pessoal aqui entre linha e na linha do pomar. Fazer duas análises diferentes. Para você ver, porque a gente concentra a adubação sempre ali. Menos aqui. Entendi o que você O Tivelli briga que tem que ser geral, mas tem que ser geral. Então vamos pensar. Você viu? Mas vamos pensar numa área primeiro. Porque daí eu estou pensando numa questão mais sistêmica mesmo, Sim. Que é o que o Tivelli quer alcançar. Explica pro pessoal essa diferença para eles entenderem. Mas vamos fazer um pouquinho de buraco? Vamos lá, cavucar. Eu vou tirar elemento do fazer o buraco. E bota o pessoal para cavucar depois. Esse daqui, é isso, né? É sempre o sentido, eu olhando de cima para baixo aqui, horário, certo? Estou fazendo o buraco aqui, ele tá entrando. Tá duro, mas tá bom aqui, viu? Isso aqui é tranquilo. Você vê que assim, o técnico fala, o cara é técnico e tal. Vai fazer um tanto de buraquinho desse aqui pra você ver. Não, depois que eu falei, bota o pessoal para fazer também. Os próximos vão colocar eles. Aqui tá quase no 20, né? Vocês estão entendendo o porquê do 20 ali? Vamos ver. Bom. Então, o solo que a gente pegou aqui, tá observando, né? Ele já tá bem escuro, né? Então dá a entender que ele tá tendo, né, uma adição de matéria orgânica aqui, né? Que ele tá escurecendo. Teria que ver num outro lugar para ver a diferença. Mas ele tá bonito. Puxa aqui. Tem um tanto de raiz aqui. Então assim, essa parte mais superficial, né, tende a ter mais raiz, mas um solo mais profundo vai tendo menos raiz. Essa parte da observação, é legal observar o solo profundo, né? Porque daí a gente vai vendo até onde a vida no solo, no nosso solo, consegue ir. Para eu ter chance de definir aonde que eu vou fazer a coleta, então eu vou pegar esse ponto, aquele ponto, depois a gente vai conversar sobre isso. Por que você pegou nesse ponto e não pegou naquele ponto? Por que você pegou 10 pontos? Tudo bem, mas vamos primeiro aqui, Então eu vou usar esse instrumento, eu vou fazer essa coleta, só que ele não está uniforme. Geralmente a gente pega uma lâmina, alguma coisa,
e corta isso aqui, porque daí eu tenho certeza que cada vez que eu pôr eu der uma pegada dessa daqui, eu estou colocando a mesma porção. Porque daí é a parte matemática da coisa, a gente não vai conseguir fugir, né? Então a análise do solo é uma amostragem, né? Para quem gosta desse tipo de coisa, né? Então a gente vai fazendo uma experimentação de forma bem... a gente estabelece um padrão, né? Então a gente tem um rigor, certo? É esse rigor que eu quero alcançar. Eu joguei aqui a terra. Geralmente a gente tira esse biquinho também. Certo? Então estou usando esse instrumento. Vou adotar esse procedimento de tirar o excesso aqui, certo? Então cada vez que eu jogar aqui eu estou jogando a mesma porção. Beleza? Tá. Vocês vão acabar fazendo os próximos. Já com esse, eu vou fazer agora aqui que tá facinho. Eu uso um outro procedimento. Primeiro, eu cheguei aqui, eu já peguei um lugar que estava sem a palha, né? Então, óbvio, né? Se eu chegar num lugar que tá com uma palhada muito densa, eu vou abrir um espacinho, certo? Procurando não tirar muito não precisa cavar, mas assim, esse solo mais superficial, ele não tem na nossa análise laboratorial, não tem um interesse por ele, superficial. Então se der uma limpadinha assim não é um problema, certo? Então eu abri aqui a palhada, então também não vai passar a sonda, né? Abri a palhada, se tivesse braquiária fechando o lote inteiro, pegar uma enxada, que não é o caso. Ó, olha a minhoquinha, coitada, acho que eu já decepei ela aqui, ó. Certo? Então, com esse instrumento, ó, eu afundei até o 20. Ele tira rápido, né? Você vê, batendo, né? E aí eu... Assim como com o trado, eu estou buscando sempre fazer a coleta de uma mesma porção. Então, eu não vou misturar isso com esse. Ou eu uso só esse. Adaptar com PVC? Dá. Só que, assim, se você achar uma pedra, na hora que começar a bater, ele vai... Quebrando. Então, essa pecinha dele aqui é cara pra caramba. Uhum. Porque é um instrumento realmente que aguenta. Isso aqui é antigo, isso aqui. Uhum. Tá? E aí, o que estraga é essa borrachinha só, que até hoje eu me trouxe uma, tomara que não quebre hoje. Ela já tá bem ressecada, ela quebra na base aqui, ela corta. De tanto que a gente bate. Geralmente a gente anda com umas dessas no bolso, assim, que demora pra quebrar, mas quebra naquele dia, naquela hora, né? Mas assim, eu acho que assim, você consegue fazer com tubo metálico de resto de construção aí, você consegue fazer. Um aço galvanizado, alguma coisa assim que aguenta um pouco mais. O cobre ele vai deformando, né? Para análise laboratorial, há necessidade de fazer a asepsia dos instrumentos? Tem que limpar ele bem com álcool, alguma coisa assim? Não, assim, vamos pensar que você vai fazer uma análise biológica. É que você falou laboratorial. Aqui a gente está querendo observar mais um aspecto na análise que a gente está falando, o físico e o químico. Então, para essa biológica, possivelmente. Tá? Você tá um contaminante, né? Porque para a química, você fala um contaminante. Então, onde você deixou mergulhado num hexacloreto, né? Você deixou o negócio mergulhado lá, não faz sentido. Então, como a gente está sempre usando, a gente não faz. Mas assim, né? Aqui o que eu diria muito seria onde você vai colocar. Uhum. Se eu tava com um balde ali com caldo da bordaleza, obviamente se não lavou direito, vai dar cobre, vai dar cal, e aí você vai... geralmente a gente já vai usar... É um específico para isso. Vamos dizer aqui que a gente improvisou, né? Pegou um baldinho lá, até tem razão, né? Limpa bem e tal. Ele vai para análise mesmo esse material? Deixa eu mandar.
E geralmente a gente faz assim, depois a gente coleta de novo e manda para análise, tá? Vamos ser bem honestos, né? Isso aqui é pra gente ter facilidade na conversa. A gente já pega um saquinho de lixo, já joga lá dentro, porque depois tem um segundo momento, né? Eu estou fazendo uma coleta grosseira, depois eu refino isso para mandar para o laboratório. Eu não mando do jeito que eu pego aqui, tá? Adiantando isso. Então como é que a gente pode fazer agora? Então a gente definido aonde que a gente vai pegar, geralmente eu vou pegar 10, 15 pontos dessa área que eu defini, independente do tamanho da área, tá? Porque com isso eu já consigo, na questão matemática, eu já consigo chegar num resultado que seja fiel ao que eu estou procurando. Léo, só para o pessoal entender também, a gente está fazendo de 0 a 20 e muita gente faz de 20 a 40 também. Você pode explicar para o pessoal? Então, convencionou-se, né, analisar essas parcelas. Então você tem o 0 a 20, 20, 40, 40, 60, mas que isso é muito raro alguém mandar para o laboratório. Você vai ver esse de 0 a 60. Aí vocês já imaginam o porquê, né, que é a faixa ali que a gente trabalha, né, com as plantas. Lógico que uma árvore vai muito mais longe que isso, mas assim, já não tem sentido querer analisar esse solo tão profundo. Então do 0 a 60. Então, mais o 0,20, menos o 20,40 e muito menos o 40,60. Tá? Então, assim, para uma área de horta, né, essencialmente de horticultura, a gente fica no 0,20, a menos que o produtor ali, o agricultor, ele quiser mesmo saber o que eu tenho do 20,40. Será que meu solo ele tem uma condição de ser melhor explorado? Então ele faz análise de 20,40. Para quem vai plantar um pomar, né, vai trabalhar com fruticultura, aí já geralmente faz uma análise, ou já faz o 0,40, né, porque vai trabalhar essa parcela toda, ou faz duas também. Porque com duas você consegue fazer um trabalho, você consegue imaginar o que fazer melhor. Né, na hora na tomada de decisão é melhor que você tenha separado, mas dá para fazer, né, 0,40, por exemplo. Até com esse instrumento, com os dois dá para fazer. Eu pego duas vezes esse aqui, né, e uma vez o outro. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Eu acho que definido, né, o local. Então, geralmente eu não vou pegar e falar assim, eu vou pegar numa linha reta, que nem ele falou, a linha do pomar. Por quê? Porque quando eu vou fazer a minha correção no solo, né, com adubação orgânica, né, trazer nutrição para o meu solo, eu não estou olhando apenas aquele ponto ali que eu quero que a planta desenvolva. Eu estou olhando o espaço como um todo. Porque eu sei que isso vai dar uma vida longa para o meu trabalho, né? Eu vou ter uma sobrevida muito maior. Então, se eu ficar só adubando o pé da planta, eu estou restringindo esse processo. Estou falando assim, olha, a planta vai desenvolver aqui, mas por que você está confinando o desenvolvimento dela ali? Sendo que a raiz dela pode pegar e ir alongando, né? Então, assim, eu já adubo aqui e adubo ali também. Se eu não corrijo lá, ela vai querer ficar aqui, mas ela fica atrofiada. Então, a gente tem... É tipo um bonsai. Aí, como tem vários fatores, aonde eu corrigir, geralmente eu vou ter mais vida, micro-organismo, airando o solo, né, as próprias minhocas. Então, a água vai penetrar lá também mais. Então, tem vários fatores. Então, uma coisa leva a outra, por que eu não posso trabalhar o terreno como um todo? Mas, às vezes, numa questão, né, de grana, você fala assim, não, só essa faixa aqui, certo? Aí daí você pode fazer uma análise mais global e depois só fazer uma interferência naquele ponto. Porque daí seria errado eu analisar assim, eu coletar só do pé das árvores que eu tô. Isso eu não deveria estar fazendo. Certo? Não vou plantar aqui, mas eu já tenho uma noção do que esse solo está me falando, né? O que eu tenho? Você acha que lá em Jacareí eu tomo conta no sítio que tem uma área que é assim, a área pura, né? E tem a área que está toda mexida várias vezes, né? Já está toda trabalhada. Você acha que vale a pena tirar das duas em separado? Aí sim, né? Quando você fizer, vamos pensar aqui, ao mesmo tempo você faz uma misturada, uma em separado, não, duas em separado, certo? 3. Uhum. Aí você analisa as 3, você chega na conclusão. Tá.
Porque você pode estar fazendo uma grande bobagem de estar adicionando no solo uma coisa que esse não ia querer nada. Então esse daqui ele já estava saturado desse nutriente. Esse estava carente. Aí você pega e joga naquele, esse vai gostar. Só que esse estava muito mais carente. Sim. Entendi. Entendeu? Você está achando que esse está carente tanto, ele estava o dobro. E esse não precisava de nada daquilo, até está fazendo mal. E você está pondo. Então, essa é a falha. Sim. Então, mais vale fazer 10 do que fazer uma. Só que daí tem um custo. Então, é o que eu falei. Tô com dinheiro para perder, vou fazer 100 e depois eu vejo o que eu faço com esses números. Mas isso é quase assim, você fala, uma experiência científica mesmo, entendeu? Que assim, a gente vê casos que é engraçado. O cara fala assim, não vou fazer porque vai gastar dinheiro, e o cara compra 3 mil mudas. Aí ele perde 1.000. 2 mil. Aí você fala, você perdeu 2 contos, 3 contos, 5 contos, e era 50 reais cada um. Pra quê? Né? É um dissenso, né, cara? Então, mas por isso que daí tá no começo, um pouco de conhecimento vai além, né? Porque você fala, puxa, ele não tem conhecimento do que ele tá fazendo, né? Então, essa gana por produzir sem fazer o quê? Mas uma análise hoje está em torno de 60, 70 reais, você pegando e levando para o laboratório, né? Se você pedir para alguém fazer para você um trabalho depois de interpretação, você vai gastar um pouco mais que isso, né? E se você ganhar o jeitão de fazer, você não pode fazer, mas é lógico, né? Um agrônomo faz isso. Esse valor que você está falando, qual é a metragem? Independente. Qual é a metragem? Você pegou uma porção, você fala, analisa isso aqui para mim. Eu tenho uma pergunta em cima disso. Quando você leva para o laboratório, qual é a quantia que você leva? Você vai misturar e vai separar uma? Eu acho que não tem problema a gente fazendo assim, porque depois a gente junta tudo, né? Mas é isso, o laboratório ele quer pouca coisa. 200 gramas. Ele não quer que você leve um saco de terra e fala assim, 25 quilos. Porque ele vai ter que pegar aquilo, misturar, homogeneizar aquilo, né? E tirar uma fração daquilo. Então ele já quer que você mande essa fração, certo? Então quando a gente está mandando para o laboratório, a gente manda 200 e poucos gramas. A gente tava mandando 400 e fala, tá vindo terra demais. Daí a gente junta tudo, põe numa caixa de papelão, então põe vários e manda 15, 20, 30, manda de uma vez. Então 200 gramas. Então é um saquinho, que infelizmente eu não tô com ele aqui agora, mas é isso aqui, gente. Porçãozinha de terra, entendeu? Não chega a ser isso aqui, um punhadinho, porque daí aí eu acho que você ou não coletou, né, direito, ou na hora, por que tirou tão pouco? Porque depois eu falei, tem um tratamento que a gente faz, né? Vocês veem, então vamos lá. Esse daqui, ó, eu peguei uma vez de um, uma vez do outro. Vamos dizer que eu peguei ponto, certo? Olha a diferença, né, que tem de volume. Então eu vou pegar isso aqui. Vamos misturar tudo, né? Eu vou dar uma quebrada, porque eu não quero mandar isso aqui pro laboratório. Torrão. Não, pedra, né? Não faz sentido eu mandar pedra para ele. Pedra, matéria orgânica ainda em decomposição. Muito grande. Uma peneira não muito fina. Né? Eu tenho o costume de dar uma peneirada. Tem gente que nem do jeito que porque assim, eu passo a mão, não sei se você gosta, né, de fazer isso aí, talvez seja isso. Olha, tá vendo? Pedra. Mas pode mandar? Pode, mas é uma pedra. Aí cai um pedaço de uma pedra desse tamanho, ele vai. Eu falo, o que eu faço com ele? Ele não faz nada com aquilo. Assim, tem que marcar, mas não faz de contar um exemplo. Aqui é a área A1, essa parte é A1. Aí você tirou ali A2, marcar para saber ou não? Tem que marcar assim. Isso é quando você tem distinções de áreas mesmo. Você tem. Porque vai misturar tudo. Vai misturar tudo. Então, por exemplo, eu vou só pegando o Léo. Então, por exemplo, você fala, não, eu aqui, vamos dizer que eu falo, não, eu quero ver o meu lado direito superior. Porque até a gente fala. A tendência sempre é todo o adubo ir para baixo. Então, ali embaixo com certeza é mais rico do que aqui em cima. Então, eu podia dividir aqui em 4, A1, A2, A3, A4. Eu teria uma definição melhor, mas isso é mais para a questão de entendimento mesmo. O certo, que nem o Léo explicou, e da outra vez ele também me deram uma bronca nisso, é realmente quando você for fazer uma adubação, mesmo que seja menor, mas geral, para a raiz correr em tudo mesmo aqui, isso é geral. Então, não distinguir tanto área. Mas igual que eu falei, se você quer uma coisa, você tem um vale lá, você tem, aí sim é legal você ter essa informação. O mineral que é complicado, né? É caro pra cacete. Até essa é econômica, né? A gente não tá pra perder dinheiro, não. Vamos lá, Léo, botar o povo para fazer? Vamos, ó. Então, vamos fazer essa coleta, vamos separar, porque depois a gente
Quem que quer pegar esse daqui? Quem que quer começar com o outro? O que que a gente faz? A gente está definindo a área, então a gente geralmente pega em zigue-zague, a gente não fica... porque é o que ele falou, ele plantou em linha, aí eu só pego na linha. Então eu não pego na linha, eu pego em zigue-zague. Eu quero... A amostragem que eu quero fazer, ela não tem uma grade assim, ó, perfeita, como se fosse fazer o que você está falando, assim, ó, esse A1, A2, A3, assim, perfeito, de 2 em 2, não, eu não faço isso. Eu olho aqui a área, eu falo, é daqui a ali? Ah, então eu vou pegar 10 pontos daqui, eu acho esses pontos. Eu sei que se eu sair andando aqui e pegar uma na ponta lá, eu andei demais, então eu pego uma no meio e pego uma na ponta. Então isso é uma coisa muito de observação e de gente que já fez algumas vezes. Você fala assim, putz, eu peguei os 10 pontos, eu nem andei. E agora? Entendeu? Então meio que a gente distribui, mas não de uma forma cartesiana. Tem uma distribuição. E aí? Vamos fazendo, gente. Vamos lá, pessoal. Cada um vai ter que fazer pelo menos um aí pra pegar a mão na massa. Com cavadeira, dá pra confiar em bater uma só? Esse aqui é Uma sonda. Quer tentar uma cavadeira? Pega, cavadeira. Tem como você pegar uma cavadeira? A cavadeira tá aqui no... Tá em cima aí, é. Tem uma grandona e uma vermelha pequena. Acho que a vermelha é melhor. Esse aqui é só pra eu não cair. Ah, pensei que era um medidor de compactação. Esse aqui é pro meu joelho tá mal. Vamos lá, Léo. Pode escolher. Não, eles Pessoal, vamos lá. É olhar um pedaço e vamos pegando. Pega aqui, pega aí, é porque não tá dando certo o negócio. Pode botar força aí. Ah, tá. Beleza. E aí, tá muito duro? Como é que tá? Não dá pra ir. Porque tudo isso que você tá fazendo aí, você já tá observando o solo. Se ele tá duro ou não. Mas ó, tira ele, vamos tirar ele, vamos ver uma coisa. Quando o solo é vermelho, tem muita pedra. Ó, pode falar. 20 tá aqui, né? Certo. Ele não tira 20 de uma vez, danadinho, mas a gente tira em 2 vezes, mas não tem problema. Solo é um solo ácido, né? Quando a terra é vermelha? Eu diria que você só vai ver canais mesmo. Quando a terra é vermelha, o solo é ácido. Então, assim, se a terra ela não era vermelha por natureza, porque assim, o solo lá do Paraná, que o pessoal fala, né, aquela terra roxa, é esse vermelho que você está falando? Aquela vermelho duro, né? É um vermelho já perdendo vermelho. Porque é um vermelho, um solo vermelho, ele é rico em ferro, né, que o povo fala. Então assim, só esse aspecto a gente não determina se tá ou não, se tá ácido, certo? Mas, via de regra, o solo que a gente está acostumado a ver, pelo menos aqui na nossa região, é um solo escuro, né, do marrom escuro. Então se ele está ficando avermelhado, é porque ele está ácido. Grosso modo, né? Porque a adição da matéria orgânica... Tipo meio argiloso. Então, exato, porque o solo, quando ele vai perdendo a matéria orgânica, ele vai ficando ácido. Certo? Quem corrige a acidez do solo, essencialmente, é a matéria orgânica. Você pode tentar corrigir de forma química? Pode, mas uma hora você já não consegue mais também. Já que você já mandou lá pra mim, o meu tá me vermelhar. Quem vai ser o próximo aí? Brincar com... Tem esse aspecto, né, que você põe na mão, o negócio está esfarelando, né? Qualquer lugar pode ser? Zigue-zague? Ó, você tem que... É que assim, a gente está fazendo a várias mãos, então todo é o coletivo agora, né? Consciência coletiva. Eu tirei lá, ele tirou aqui. Dá pra certo? tirar mais um ali, Léo? Isso aqui não é tão preciso, tá? Não vamos confiar 100%. Mas dá pra brincar um pouquinho. Olha, Léo, finca aí. Ó, ele tá marcando que ele tá com 7 de pH. E o ideal é qual? O ideal, cada planta tem o seu pH ideal. 7.2? Não, acho que não. A maioria, por exemplo, se você for pegar ali amora, mirtilho, 4, 4,5. Citrus, 6, 5,5. Uva, 6, 5,5. Então, a gente brinca muito daquele negócio do 7, 7, 7, mas cada planta tem seu... Eu pensei que era igual o pH. O solo brasileiro é ácido. Ó, pessoal, olha lá, só para vocês verem. Pode afundar, Léo. Pode um pouco mais. Aí agora vamos esperar um tempinho. Vamos ver se ele tá bom. Ó, ele já tá movimentando. Ó, se a gente for seguir a risca, o que ele tá dizendo, o nosso solo aqui, fala aí, Léo. 4,5? 4,5. 4,5 dá ácido? Bem ácido. Péssimo, ácido, super ácido. Então. Quem quer? 5,5 para cima. Quem é o próximo?
A gente está convencionando, acho que achar o solo ácido, então quando a gente começa a ver aquilo muito, é falar aquilo é bom, né? Porque tem bastante. Então, eu diria 5,5 para cima. Então, a gente não é o único fator que a gente observa, né? Mas vamos dizer que está ácido. O que interfere quando o solo é muito ácido? O que acontece com a planta? Acontece que, assim, as reações que tem, as reações químicas que acontecem no solo, né? Então, o que acontece? A planta, ela absorve nutrientes desde que eles estejam disponíveis. Então, esse processo todo acontece sem a planta estar lá, certo? Está acontecendo ali. Então, quando a planta chega, ela quer aquilo disponível. Não é ela que disponibiliza para ela mesma. Então, dependendo do pH, os nutrientes não estão disponíveis, porque a vida no solo depende de um pH menos ácido. Tudo, na verdade, você tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que ter um equilíbrio. Vão começar a trabalhar mais em prol dessa disponibilização dos nutrientes num pH menos ácido. Então, às vezes a adubação certa para uma planta num pH errado não vai fazer sentido algum para aquele momento. Peraí, como é que é? A adubação certa para uma planta vai trabalhar com cana. Você busca que as pessoas adubam para cana que ela precisa de nutrientes, mas se o pH estiver descontrolado, não vai... Sim, porque a adubação está sempre relacionada com o solo, né? Você está pensando na planta, porque você está falando, essa planta é exigente naquilo, né? É isso que você está falando? Então eu já coloco mais daquilo porque eu sei que ela puxa muito daquilo. Tudo bem, mas se naquele solo você já tiver com aquilo e não tiver com aquele outro, é porque tem toda uma combinação, né? E essa é, acho que a riqueza que a gente perdeu em algum momento, de entender que a natureza tinha tudo isso, né? Essa combinação. Volto pelo meio, cruzo lá e termino aqui. Passei no... Então para isso eu vou tirar 15 pontos, 10 pontos. Por aí, tem que trabalhar, gente. Vou tirar só 3 e boa. Vamos ver no que vai dar. É um risco, eu não faria assim. Faria quanto mais melhor. Então de 10 para cima, 10, 15, já está de bom tamanho. Vou pegar aquele material, vou desintegrar aqui com a mão mesmo, e aí eu passo por uma peneira. Depois que eu pego aquelas várias porções, que eu juntei tudo no mesmo recipiente aqui, aí eu vou desmanchar um pouquinho e homogeneizar. Passado numa peneira grossa, pode ser bem grossa, não precisa ser peneira fina não, só para tirar o, né? Aí eu vou recolher uma porção. Aqueles 200 gramas que você fala? 200, 300, não precisa passar muito mais que isso, que eles não... Porque o laboratório ele usa muito pouquinho mesmo, mas também ele não fala, me manda, né, não me manda um frasquinho assim de terra, que daí ele repete a operação, né? Então para cada elemento que ele está procurando ali, ele vai pegando uma porção diferente, né? Léo, só comentar, vamos terminar essa coleta e subir para vocês comer alguma coisa, que é meio-dia, até porque você mesmo falou meio-dia. Não, eu tô tranquilo. Você acredita que deu meio-dia, mano? Você tá doido, né? Agora, uma parte assim que a gente pode estar explorando num outro momento, né? A gente está falando muito assim dessa nossa análise do solo e tal. E depois, como é que eu faço para corrigir isso? Eu vejo assim, da minha experiência, né, tentando desenvolver, né, uma agricultura de base ecológica, né, agroecologia, aqui nesse território, assim, o povo pode falar o que for, mas qualquer solo que a gente encontra está faltando matéria orgânica. Até em solo bem trabalhado, com pesquisa e tal, quando você vai ver, o nível de matéria orgânica do solo está sempre caindo. Daí a gente fala, pô, mas eu adicionei bastante. Tem que ser constante. Mas será que você adicionou o suficiente? Adicionei, então está perdendo. Como está perdendo? Então você tem que chegar nessa conclusão, né? Não é uma coisa assim que ela é material, não tem como. Você falar assim, ó, adicionei o que precisava, mas está perdendo. Então quando você faz a análise, você vê aquilo sempre caindo, sempre caindo. Você está pondo, está caindo, está pondo, está caindo. Geralmente a gente já pega lá embaixo. Então assim, a agrofloresta veio para tentar sanar essa dúvida, né? Que mesmo na agricultura orgânica o pessoal não consegue subir o nível de matéria orgânica, que é o fundamento de tudo. Você pode ter um monte de fósforo aqui, se não tiver matéria orgânica, não vai fósforo para a planta. Não tem material biológico? Não vai. Você vai no químico, já estagnou, está só piorando, tá e é dinheiro. É o que você falou, fósforo é caro. Eu estou precisando colocar mais fósforo que está faltando. Não está faltando, está em excesso. Então assim, na minha experiência,
eu passei a entender que tudo que, né? Isso é matéria orgânica, isso é matéria orgânica, matéria orgânica. Eu sou matéria orgânica. Morreu, enterrou, tá adubando. Então assim, a gente precisa trazer um monte de coisa aqui para dentro. Seja plantando, cortando e deixando aquilo entrar para dentro do solo, seja realmente trazendo de fora para dentro, né, do sistema. E aí assim, o facão, né, que a gente anda com o facão para cima e para baixo. Você pegou, né, você pegou alguma coisa... Aqui, eu, caçando facão, já vai ficar de brinde aqui. Essa parte, que eu falo, a gente tá fazendo uma horta aqui na cidade de São Roque. Então a gente pegou mamona, tinha um monte, mamonal, assim, geralmente o pessoal já pega aquela mamona e joga para fora do terreno. E é um terreno ali que não é muito maior que esse aqui, que a gente tá olhando aqui. Daí, o que você tá levando embora? Eu falei, não, aí catei a mamona, umas mamonas dessa idade aqui já. Piquei tudo no facão e aí colocamos nos caminhos dos canteiros, assim. Quer dizer, eu não levei nada de mamona, de pé de mamona para fora do terreno. Então aqui, se eu tô falando que tá faltando, eu já cato e levo um tanto para fora. Mas as pessoas fazem isso automaticamente, nem estão percebendo ah, mas eu vou picar isso aí, dá trabalho, não sei o quê. Mas dá trabalho trazer daqui 10 anos, dá trabalho daqui 100 anos, é o mesmo trabalho. E custa caro você pedir um caminhão de composto, né? Composto pronto já para uso. Não, porque assim, é o que eu falo, você vai... É uma coisa assim, eu quero deixar essa mensagem, que aqui já está tudo cortado. Eu posso cortar uma folha? Pode cortar. O que acontece? A turma pega, corta a banana e larga a banana de qualquer jeito. Eu, geralmente, eu vou pegar o facão e fazer isso aqui, ó. Porque isso daqui não vai embora, não vai pro vento, vai ficar aqui. Eu já pico isso aqui. Mas rapidinho a gente pica um bananal inteiro aqui e deixa no chão. Carbono? Mas em pedacinho, porque eu quero que ele encoste no chão. Eu não quero que a folha fique voando por aí, entendeu? Então assim, isso é essencial. A turma tem que gastar um pouquinho mais de tempo picando as coisas, porque não vai ver diferença depois. Ah, vai falar assim, ah não, eu deixo aí apodrecendo. Você volta depois de 2 anos, tá igualzinho. Fala, puxa, mas... Então precisa de um... tão caro essas picadeiras também, a gasolina, né, cara? Então, mas... É mão na roda, né? Mas depende, não pica isso aqui. Não pica. Aí você fala mamona, você pega um tanto de mamona, você corta por cima do chão assim com um facão, um pouquinho de habilidade, assim, um facão de boa qualidade, né, com peso e tudo, e vai embora. Agora, tem um triturador? Tem. A gente tem umas máquinas grandes lá. Só que é cara, é diesel, né, quem que tem isso aí? A gente, lá em São Paulo, a gente pegava antes, a Eletropaulo, né, antes de virar Enel, ela trazia os troncos e o triturador. E aí se tem uma horta, alguma coisa comunitária, os caras trituravam uma árvore inteira para você. Antes de ser Enel? Aí quando virou Enel... Sério? Então, mas é uma interessante essa referência que ele está trazendo, né? Porque companhia de luz, né? Eles cortam. Eles têm essa missão de ficar tirando a árvore que está indo para... Ah, os caras deixavam 3 metros cúbicos, facinho, rapidinho, né? Tá vendo? Você fazia pra horta inteira, assim. Mas que região? Qualquer lugar? Qualquer lugar que era atendido pelo Eletropaulo, né? Enel talvez sumiu o contato, as pessoas não conseguem mais achar, mas Eletropaulo fazia isso, né? Em São Paulo. Então, essa daí é uma, e algumas prefeituras é a melhor fazem fonte isso. Que a gente pode ter nesse momento, né? Então... É que é um monstro, né? O que corta, o que tritura galho de árvore vê o caminhão carregando uma bela máquina enorme, né? A diesel, que nem você falou, mas é impressionante, cara. Não, só que é isso, chegamos a essa conclusão, né, que não dá para desperdiçar esse material. E aí, é que eu falo, todo mundo, é escala, né? Seja lá a companhia de luz que tem um recurso a mais para fazer isso, se bem que aqui, por exemplo, a CPFL aqui, que está quase em todo o território aqui de São Roque, lá pra gente é uma cooperativa de eletrificação lá no Sabual. Eles têm uma máquina, mas eles só têm uma. E eles não dão conta de triturar do município inteiro. Então tem as da prefeitura que meio que né, vai juntando e tal. A gente tinha um lugar que a gente estava recebendo e triturando. Então é uma coalizão. Todos em prol de manter a matéria orgânica, né, no solo em algum momento, certo? Aquilo tem que voltar. E aí tem que fechar. Porém, não está conseguindo fazer isso, mas também não está conseguindo fazer isso que eu estou falando agora, assim, aí ferrou, não vai, porque a gente mesmo. Tem alguém de São Roque aqui? Assim, ó,
Então, tem lá na prefeitura, ali na 3 de maio, anteontem a gente pegou uma montanha lá e transferiu de um lugar para outro, tem muito desse material, esperando alguém lá buscar, tá à disposição. Ó, Toquinho, corre lá. Eu pego quando dá lá, meu carro é pequeno. Até, daí eu queria mostrar os 3 materiais que eu trouxe aqui, ó, um pouquinho, trouxe na Kombi um pouquinho, e mostrar para vocês assim, olha, é mais ou menos com isso que a gente trabalha. Você se preocupa, pensa naquela relação carbono-nitrogênio, quando você faz sim ou... Quando eu faço o quê? Quando você faz a cobertura. Você pensa em estar colocando um pouco mais de coisa com nitrogênio para não roubar tanto carbono? Ou... Cobertura do solo, assim como está sendo feito aqui, mas eu não consigo... Da forma como você está colocando, a gente pensa em fazer isso quando a gente está fazendo uma compostagem, né? Porque você vê, essa palhada de cana é 100 para 1. Certo. 100 para 1 demora e retira bastante nitrogênio do próprio solo. Certo. Aí só, a bananeira já não... A bananeira deve ser o quê? 30 no máximo. Né? A bananeira é super mole, super... Aqui, você está deve ter vendo pouco aqui agora, carbono. ela verde aqui. Ela tem pouco carbono. Certo, eu acabei de cortar a folha da bananeira, né? Ela estava lá conectada, eu cortei. Você tá achando que tá 30 para 1. Será que é... Não sei. Eu não teria nem esse número. Tem que não, eu posso seca, também errar grosseiro, sim. assim, mas assim. Mas pelo menos a gente definiu que esse... Você vê, mamona é 10 para 1. Mamona é rápido, se decompõe muito rápido. 10 para 1 é pouco. Então, é isso. 10 para 1, é a relação carbono-nitrogênio. Que você vai aproveitar. Que assim, quanto maior, mais tempo vai ficar, vamos dizer assim. E mais vai... Né? Se é 100 para 1 vai demorar mais tempo. 10 para 1, a mamona tem mais... Então, aqui tem são tantos fatores, cara. Eu acho que o seu objetivo maior de imediato é ter o que tem na mão e cobrir, né? Não, mas é o que ele falou. Se eu tô muito pobre no nitrogênio, aí eu venho com essa madeira triturada, eu vou sanar? Vai demorar séculos pra não vou. Mas aí o que eu faço? Eu faço. Então eu vou plantar essa pitaia aqui, certo? Eu tô com o solo descoberto, eu tenho esse material triturado e eu vou plantar pitaia. Na covinha, lá no bercinho da pitaia, eu vou trazer o meu composto que já foi essa madeira triturada, mas que já umificou, aí eu vou colocar no pé dela. Eu vou fazer uma caçapona lá, coloco lá. Essa madeira não vai roubar o que está no pé dela. Vai roubar porque tem bastante. Certo? Ao mesmo tempo que aquele vai começar a produzir em algum momento nitrogênio. Então assim, você não é uma coisa assim, não me coloca aquilo perto da planta que vai me roubar o nitrogênio. Não é assim. Porque tem nitrogênio no ar, da água, tem uma série de fontes. Tá? Então você usa os dois seguindo esse critério. Não, eu não tinha outra coisa para pôr, eu pus tudo isso aqui no pé da planta, daí não vai adiantar em nada. Mas é isso, a gente tem que ter os dois. Você fala adubação mista, esterco... Só para vocês entenderem, esse material é de graça na Prefeitura de São Roque. Ele vai mostrar para vocês aí. Vamos passar ele para cá para vocês verem, que nós vamos espalhar na área. Vamos lá para cima? Vamos deixar por aqui mesmo, depois eu até vou ver com o Léo como é que a gente espalha, na visão dele aqui. Que material que é esse material que a gente está lá? Esse aqui é pó de rosa. Pegar um de cada aí só para... Vamos abrir o círculo aqui, pessoal, para vocês verem aqui. E aí não é fazendo propaganda não, mas esse material é de graça. Aí tem que levar só. De preferência. Não é que você chegar assim, ó. Olha o pingo. Não é que você chegar sem saco lá, a gente não vai dar, mas assim, a gente sempre pede, porque... Tem um saco de ração. Isso. Lá de trás, ó. Vamos lá. Esse material aqui, inclusive ele é um material que estava lá no jeitão. Falei, nem vamos pegar do outro mais peneirado, porque eu queria mostrar pra vocês o dia que o Toquinho teve lá, ele falou, não quero filmar, e tá fazendo sucesso aquele trem lá. Pô, aparece um monte de gente lá, eu falo, mas de onde vocês estão vendo isso aí? Da internet. Mas que lugar da internet? A gente peneirou numa peneira mais grossa aquele dia, né? Foi. Então, o que acontece? A gente costuma usar uma peneirinha um pouquinho mais fina, mas se vocês verem aqui, ó, não tem pedra. Isso daqui, ó, não tem pedra nenhuma, né? Dificilmente uma pedrinha pequenininha. Por quê? Eu vou dizer o porquê. O que eu quero achar aqui é um pedacinho de plástico. Isso vai ter. Isso aqui não é pedra, isso aqui é gesso acartonado que vem um pouco lá no meio, eu deixei ficar. Não vou conseguir achar o que eu queria, porque assim, é só para exemplificar para vocês. Tá aqui, ó, plástico, uma sacolinha de mercado, acho.
que acontece? A gente faz um processo lá de compostagem de galho e roçada e varrição de rua. E aí, isso daí assim, como o volume é muito grande, vocês devem fazer uma ideia que o negócio é gigantesco e vem chegando do município inteiro, não dá para ter controle. Porque para ter controle é para não ter o processo acontecendo, que é o que está hoje. Foi interrompido porque queria ter controle, e daí eu falei, quem controla, não tem controle, acabou, parou. Então é mais bonito ficar com controle, não fazendo, do que o descontrole acontecendo e a gente conseguindo dar isso aí para o mundo usar, entendeu? Eu sou contrário a esse tipo de visão, mas fazer o que? Às vezes a gente... Em São Paulo é assim, cara. Você tem que ter uma carta do subprefeito. Que bom! E não sei o quê. Ele sabe escrever. Então assim, a ideia... Não é ele que escreve, é a secretária. O que acontece é o seguinte, a gente tolera um pouco do plástico. Só que eu não deixo a turma levar o material de lá sem peneirar. Falei pra você, né? Foi. Ninguém leva sem peneirar, porque eu não quero que mande esse resíduo de volta, né, pro terreno de vocês. Então, quando passa pela peneira, sobra isso aqui, muito pouco. Vocês vão achar que não tinha resíduo. Mas que eu não deixo, eu sou chato. Falei assim, não, se você não vai peneirar, não leva. Mas eu tô com pressa. Eu falei assim, faça isso aqui, ó. Quanto que toma o teu tempo? Eu achei que era a tarde inteira, 5 minutos. 10 minutos, leva peneirado. Mas às vezes tem gente que insiste, ó, então você não vai levar. Irredutível. Eu falo, por quê? Porque depois vai falar, peguei esse monte de lixo lá. Começa por aí. Então o material que a gente tem é dessa qualidade, ó, tá igual, ó. Vocês podem ver, ó. Ó, isso aqui é uma beleza. As fibra ótica nossa do mundo moderno, tem milhares disso aqui e indestrutível, mas ó, podem ver, tá igual. Isso aqui é a cinza que eu joguei agora por cima. Ó, lá tem muito, ó. Faz um pouquinho de plástico, para não dizer que não tem. Isso é canudinho. É o plástico, né? O plástico. Canudinho que foi proibido e voltou, não sei o que aconteceu. Mas é isso, tem pouquinho, tá? Aí temos um outro material aqui, que é cinza de caldeira. Que é cinza de caldeira da lavanderia que tem ali em São Roque, a tal da Lavicin. Então por muito tempo a Lavicin descartou lá pra gente, e a gente tentando fazer isso entrar numa rotina, né, de alguns agricultores e tal, mas também não tem tempo, interesse. Mas isso aqui é a cinza da caldeira. O que sobra? Né? Bastante carvão, quebra fácil, ó. Você vê, ó, não tô pondo muita pressão. Para quem não sabe, pessoal, o carvão também é correção de solo e é casa de micro-organismos. Depois o Rodrigo vai passar na aula dele aí. É cavernoso. Quem que é o Rodrigo? Rodrigo é o boné preto. Ô Rodrigo, desculpa. Ele tinha falado que tinha um Rodrigo, mas não tinha perguntado teu nome ainda. Tá, então tá aqui, tá vendo, Rodrigo? Então, carvão, tem bastante. Então eu pego lá uma fração, quando eu vou pegar, que às vezes vem uma carga lá que veio com mais pó, outra com mais... Eu gosto de pegar o com carvão, né? Então a gente derruba isso aí. Ah, mas você fez análise, pode derrubar à vontade. Ah, mas se tiver muito potássio, você deu sorte, mas não vai ter. Então assim, é pouco potássio que vai junto com isso aqui, pouco. Pode descarregar, tem muito outros nutrientes que estão aqui na cinza, mas principalmente essa configuração. Então ele vai alcalinizar o teu solo, né? Vai trazer, vai levar o pH, elevar, mas ele vai levar mais um monte de coisa que está aqui. Assim, era o que eu queria? Não, eu prefiro aquele do que a cinza, mas como é um descarte da indústria, e eles não vão parar tão cedo de fazer isso aí, pelo menos a gente pega, né, uma fração do que foi aquilo no passado. Misturar os dois? Lá no solo. Pode misturar antes, aí uma proporção, você põe 10 desse para um desse, 5 desse para um desse, dependendo, esse menos do que aquele. E aí um outro que está aqui, esse aqui foi comprado, mas também em tese, esse não, né? Esse mas, por cima não põe calcário. É um subproduto também da construção civil, por exemplo. Então as pedreiras estão há muito tempo produzindo pó de rocha, né? Então eles estão britando lá a rocha e vai produzindo um pó que poderia estar sendo usado na agricultura. Só que esse daqui já é um mais elaborado. Esse daqui, essa pedreira que a gente comprou esse material, ela mistura 4 rochas distintas. Então eles pegaram lá, fizeram um estudo, né? Acompanhado dessa turma que persegue a agricultura ecológica, tá? Essa turma que estuda isso há um tempo, e falou assim, olha, se a gente fizer nessa proporção, a gente entrega um material de baixo custo e com bastante teor de minerais, assim. Aí tem lá uma tabela, né, que eles disponibilizam, mas é interessante isso. Então é um material que está aí, até assim, esse é comprado, né, a gente comprou para poder ter lá
na unidade de pesquisa para fazer a pesquisa com a uva e a gente está usando na horta comunitária, nas hortas pedagógicas e assim, lógico, o agricultor quer comprar junto, a gente compra e fraciona, né? Mas o interessante desse material é que vocês percebem que ele não está chovendo, né? Não está chovendo. Olha como ele está úmido. Olha como esse material está úmido. Olha como esse material está úmido. No caso desse material, qual é a proporção? O carvão é 1:10, isso? Então, como ele é comprado, vai muito de uma análise que você fez, porque ele tem alguns teores aqui, né, que assim, ele atinge alguns níveis lá. Mas eu vou também falar assim, 1:10, 1:20. Entendi, 100%. Né, em relação ao... pode usar pouco. Ô Léo, desculpa, o pó de rocha, ele é adicionado à terra crua ou é feito algum trabalho em cima dele? É que assim, geralmente, pra gente não deixar esses grumos, isso aqui não tem função assim, né? A gente quer que ele chegue assim, certo? Então a gente peneira ele. Ele tá úmido, né? Terra boa é essa terra que agrega, né? Então ela agrega mediante uma umidade que ela consegue reter. E raiz que faz aquela... que consegue manter, né, o fragmento coeso ali. Então você entende que se você peneirar, você distribui melhor. Aí você consegue dizer que você chegou naquela proporção. Você jogar do jeito que está aqui agora, sem sequer fazer isso aqui, ó, vendo? E também não vai demorar milhares de anos para decompor. Ele vai ficar quietinho ali, né? Eu vou ficar rotativando aquilo sem fim para destruir lá. E o principal para vocês entenderem que não é só o calcário que corrige solo. Pó de rocha corrige, carvão corrige, cinza corrige. Esses três corrigem, né? Assim, o pH, qualquer um desses que você adicionar, o pH vai subir. Mas não muito. E essa é a correção que a gente deveria estar fazendo, né? É gradativa, é pouquinho sempre. E aí até a hora que chega no equilíbrio aquilo ficou oscilando, né? Aí ele não vai só subindo, que se subir sem fim também. Mas você não consegue adicionar matéria orgânica e passar o pH para mais de 7,5, por exemplo. É quase impossível. Coisa que com o calcário você vai conseguir. Se você nunca parar de jogar calcário, e você não tira também, não sei se vocês sabem disso, mas você coloca e depois você não tem como tirar. Como é que tira? Quem que tira? Quem que exporta de novo? As plantas, mas se a planta não está conseguindo vir... Você vai ter que achar uma planta que goste muito de cálcio para puxar. Tá lascado. Aí dá aquele desequilíbrio, quem que falou que é a falta de magnésio? A senhora que falou do Dr. Laí Ribeiro, que falou que tem... Não, a moça ela não está aqui. Acho que foi ela. Que tem uma carência de magnésio no solo. Então assim, se eu não conseguir aproximar, né, de diminuir essa relação, estiver tão alta, então os nutrientes acabam não sendo absorvidos. Aí eu tenho que dar meus pulos. Mas o que eu quero passar de mensagem é isso. A gente trabalhando com esses materiais, sem ficar fazendo muita conta, a gente já está fazendo esse papel aí de aproximar. Então esse daqui, ele, assim como esse é já na fonte, né, um misturado de coisas, assim, não é um único. Eu não estou falando, eu tenho cálcio aqui, eu tenho nitrogênio. É errado, eu acho que a gente só pensar, né? Eu quero um produto que tenha só isso e isso. Você fala, mas você tem conhecimento para estar trabalhando com essa precisão? Não, então usa esse aqui. E certo e líquido, qualquer planta que você colocar aqui desenvolve, mais ou menos. O seu substrato já é humus, na verdade, igual a gente ele falou, ele é isso, né? Ele é o equilíbrio, né? A gente pegou a floresta, moeu e deixou aqui, os bichos processar aqui. Ela é mais úmida. O basal, ela puxa a água. Sim. E outra, muda o CTC radicalmente. Você tem CTC de 400. Pessoal, alguém tem mais alguma exatamente pergunta aqui? Senão a gente fecha aqui, até por causa dos horários mesmo, vocês comerem alguma coisa, fazer também do Rodrigo. Tem alguma pergunta vocês aqui? Pode perguntar. É legal só curiosidade, mas assim, para um olhar de funcionamento lá de segunda a sexta, para retirada desse material. Segunda a sexta, das 7 às 16. Na verdade, o almoço Até tem, mas pode não dar conta não, é tudo atrofiado. Pessoal, não é bom para trabalhar com pato. Pra gente fechar aqui então, queria pedir uma salva de palmas aí pro Léo aí, agradecer ele, nosso professor aí. E pra vocês organizarem aqui, deixa eu fazer uma foto de vocês aqui.